Olá, alunos, sexto ano, boa tarde. Olha só, semana passada, dia 20, passamos uma atividade para você entregar até a data de hoje, 27 de maio. Então, quem ainda não enviou a atividade de história, precisa me enviar, porque vence hoje, ok? Olha só, para a aula de hoje eu quero que você faça a leitura do tema 2 do livro Unidade 3. Depois de fazer a leitura deste tema, você volta para cá e dá continuidade a esse vídeo, onde eu vou estar explicando boa parte dos tópicos de forma bem mais resumida para você. Pega aí o seu pincel, a sua caneta, para você marcar os pontos que você achar mais importantes nessa leitura, nessa explicação, ok? Então, tema 2, a civilização egípcia, Estado teocrático. Olha só, gente, no grego, teocracia vem de theo, significa Deus, e aí kratos significa governar. Então, a estrutura do Egito é uma teocracia, ou seja, é um governo divinizado. E aí, esse Deus que é divinizado, que governa todo o Egito, se chama Faraó. Lembra da aula passada? A gente falou um pouquinho sobre Faraó. Então, eles acreditavam, que Faraó tinha um poder sobre toda a natureza. Veja as imagens aí abaixo, num papiro. Vocês podem perceber essa imagem que é um ritual de oferenda a um dos deuses dele. Nesse caso aí, retratado nessa imagem, é o deus Osíris, que era considerado o rei do mundo dos mortos. E segundo eles, esse deus tinha também condição de fazer o julgamento final de cada um deles. Na página 15, a gente vai para as formas de trabalho do Egito. Como é que funcionavam as formas de trabalho do Egito? Primeiro, servidão coletiva. Mas como assim? Olha só, homens e mulheres, eles eram recrutados para construção de canais. Nós já estamos sobre isso, canais de irrigação que eles aí faziam através do rio Nilo. Construíam pirâmides, as famosas pirâmides, e também muitas obras públicas. Alta classe, a gente tem o trabalho feito pelos escravos, que era o trabalho escravizado. Ou seja, a escravidão ela acontecia de forma provisória caso a pessoa tivesse uma dívida para pagar. Ou seja, você está me devendo, então você devesse alguma coisa para o rei, para os funcionários públicos, teriam então que ser prestado em forma de serviço até conseguir pagar aquela dívida. Mas também havia os prisioneiros de guerra. Como eles faziam muitas guerras, então quando eles capturavam essas pessoas, eles traziam para o Egito para trabalhar no pesado, e ali eles teriam que trabalhar forçado até para toda a sua vida, para sempre. Página 16, a gente encontra outro tópico que se chama o cotidiano dos camponeses. Como era aí o cotidiano deles? Olha só, primeira coisa, os camponeses, eles formavam a maior parte da população no Egito. Outra coisa interessante é que os camponeses, eles cultivavam bastante a terra e eles trabalhavam a serviço do faraó, dos sacerdotes, que tinham muita influência, e também dos altos funcionários. Eles mexiam tanto com plantio, cuidavam de pastos e também de animais. Então, os camponeses tinham uma vida muito sofrida e eles tinham poucos recursos, passavam muitas necessidades também. Eles tinham que plantar, como eu já disse, eles tinham também que colher, e olha só, eles tinham que exterminar os insetos naquelas plantações, eles tinham também que, inclusive, matar ratos e pássaros que estivessem ali destruindo o plantio. Olha só, gente, uma coisa muito importante é o seguinte, que eles passavam fome quando não chovia, e eles passavam muito fome também quando o rio não enchia, porque as enchentes dos rios preparavam a terra para o plantio. Então, quando não tinha chuva, não tinha cheia. Se não tinha cheia, não dava para fazer plantio ali em torno daqueles rios. Sofriam muita violência, porque havia cobrança de impostos quando eles não pagavam, então eles sofriam violência também com isso. Nós vamos para a página 17, que fala sobre as cidades egípcias e alguns ofícios. Olha só, gente, o povo egípcio cresceu
a sua economia também cresceu. E aí começou a surgir diversas profissões. E uma das profissões mais famosas era justamente os carregadores de sandálias. Eles levavam a sandália para o seu senhor, levavam a chaleira com água para lavar os seus pés e assim calçá-lo. E também havia os passarinheiros, isso mesmo, eles acreditavam que quando capturavam os passarinhos, traziam sorte para eles. Cidade, ela não era classificada pelo tamanho. Agora vai ser uma cidade pelo tamanho dela. Não, nada disso. A cidade, ela só era considerada cidade de acordo com as funções que havia naquela localidade. Então, as cidades que mais se destacavam eram aquelas que mais tinham funções, tinham profissões lá no meio, tá? Inclusive, Gizé era cidade famosa porque ela tinha muitas pirâmides e ela também abrigava muitos operários que construíam as tumbas reais, né, onde colocava ali os sacerdotes, e quando o faraó morria, ia para essas tumbas reais. Havia também as cidades que eram construídas especialmente para abrigar a família real. E aí nessas cidades, a família real tinha sapateiros, lá tinha joelheiros, lá tinha padeiros, lá tinha sacerdotes, né? E também tinha escribas, as pessoas responsáveis para ler e para escrever. Nessas cidades também havia portos, né, portos navais para mercadoria, inclusive também onde faziam construções de barcos, onde eles mexiam com ferro, e havia também bases militares, como você pode ver numa imagem abaixo. Você vai ver uma cidade que tem uma grande construção de um cemitério aí, chamado de cemitério Mênfis, um dos mais famosos ali do Egito. Na página de número 18, você vai ver aí sobre a vida dos homens e das mulheres no Egito. No primeiro parágrafo, há uns que dizem que as mulheres e homens tinham os mesmos direitos, né, e importância, mas há outros que dizem que não, as mulheres não tinham a mesma importância que os homens. Mas os pesquisadores, boa parte deles, dizem que as mulheres egípcias tinham muito mais direito do que as mulheres das antigas civilizações. Porém, esse direito não era para todos. Por exemplo, as mulheres ricas, elas tinham mais poder, tinham mais direitos e privilégios. E as mulheres pobres, elas tinham, no mínimo, ali, um poder de manifestar quando elas fossem, talvez, discriminadas, né? Elas poderiam chegar até o tribunal e apresentar sua causa. Homens e mulheres podiam também adquirir bens comuns. O casamento podia ser arranjado ou não. O que significa casamento arranjado? Ou seja, o pai é que escolhe o noivo para a sua filha, ou vice-versa. Os homens, eles se casavam entre 16 e 20 anos, e as mulheres, por volta de 14 anos de idade, já estavam se casando. O divórcio, a separação, poderia acontecer quando houvesse adultério, ou seja, quando o homem traísse a mulher ou a mulher traísse o homem, ou quando a mulher não tinha condição de gerar bebê, então poderia também dar divórcio para ela. Na página 19, nós temos um quadro que explica sobre mulheres e homens na iconografia egípcia. Olha só, gente. Havia diversas representações, vocês podem ver nessa página, né? Diversas representações sobre o papel do homem e da mulher, mas sempre a mulher aparecia em desvantagens. Nas imagens, ela sempre aparecia atrás dos homens, né? Com um perfil aí bem juvenil, mas ela sempre aparecia numa posição inferior ao homem. E geralmente, as imagens que retratavam ela era em trabalhos de casas, e quase não aparecia nos trabalhos agrícolas. Agora, a religião egípcia, olha só, a religião egípcia, ela estava presente em tudo. Havia o panteão. O que é o panteão? É o conjunto de deuses. Como eu já falei para vocês, eles tinham deuses para tudo, né? Então, havia deuses diferentes nas cidades, havia deuses diferentes no lar, e também havia deuses diferentes nas vilas. Eles poderiam escolher os deuses dele. Mas o Deus relacionado a Faraó podia ser considerado um Deus para todo mundo, porque eles consideravam o Faraó também um Deus. Então, o Deus que era de muita estima por Faraó poderia também ser considerado um Deus para todo mundo, né?
Gente, uma coisa interessante, que os nomes das pessoas e dos governantes sempre estavam ligados a alguma divindade. Por exemplo, nós temos aí um jovem faraó chamado Tutankhamon. O que significa? Tut significa imagem, An que significa vida e Amon significa nome de um deus. Então, resumindo, o que significa o nome desse deus? A imagem viva do deus Amon. Nós temos também outro exemplo, Ramsés. Ram significa Deus Sol e Sés significa nascido. Então, qual é o significado de tudo isso? Nascido por desejo de Ram. Ok? Vamos avançar. Na verdade, a gente vai parar aqui, gente, porque são muitos tópicos nesse tema, então a gente vai parar aqui na página 19, tá bom? Na próxima aula a gente continua encerrando esse tema e aí passarei a atividade para vocês, ok? Obrigado!